Hoje eu vou te ajudar a ter conversas mais eficientes e que você consiga o que você queira delas. Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como ter conversas mais eficientes, eficazes e que a gente consiga sair com um resultado positivo depois delas. Eu estava lendo um estudo esses dias que falava um pouco sobre essa questão das conversas, de que principalmente depois da pandemia, a gente se perdeu um pouco na conversa presencial, as pessoas perderam um pouco de empatia, é muito mais fácil se colocar atrás de uma tela para colocar a conversa e o que quer, porque tá ali meio que protegido, com a sensação, na verdade, de estar protegido, e que as conversas presenciais, elas vêm perdendo a sua eficiência, elas vêm perdendo a sua eficácia, elas vêm perdendo o espaço, o lugar, e que gera, de algum modo, ansiedade quando é necessária e fundamental ter essas conversas presenciais. Então, por isso eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para te ajudar do lado daí, caso você sinta que perdeu um pouco esse tato com o presencial. Até porque, como eu sempre falo para os meus pacientes, é muito mais importante e válido uma conversa ali, olho a olho, cara a cara, conversar de uma forma mais assertiva do que essa coisa do online, do WhatsApp, do virtual, vamos dizer assim. Então, a gente só tem a ganhar com essas conversas e eu tô aqui para te dar algumas dicas que eu passo para os meus pacientes e eu espero te ajudar do lado daí também. A primeira dica que eu quero passar é saber com quem você está conversando. Eu digo isso porque muitas vezes a gente vai conversar com pessoas leigas no assunto que a gente precisa conversar, ou que a gente, sei lá, vai dar uma palestra, alguma coisa, a gente precisa entender o público que vai estar ouvindo essa palestra. É necessário que a gente entenda com quem que a gente está conversando. Então, não sei, a gente vai conversar com um gerente de banco, por exemplo. Ele vai ter os termos técnicos dele, ele vai dominar o assunto dele. E como que a gente pode conversar com ele de uma maneira que ele se sinta incluído, que ele entenda o que eu estou falando, assim como o contrário. Eu não vou tratar de termos técnicos com os meus pacientes, por exemplo, porque eles não estão ali enquanto psicólogos, enquanto técnicos, enfim. E mesmo que eu sempre recebo estudantes de psicologia, mesmo eles sendo estudantes, eles são estudantes da porta para fora. Aqui no consultório, eles são pacientes e são muito para além da psicologia. Então, da gente entender, claro, se um aluno, por exemplo, de psicologia me perguntar algum termo técnico, ou um amigo perguntar, qualquer pessoa me perguntar, eu vou responder, mas diante do que ele me trouxer, do que ele sabe. Não adianta eu ir com muitos termos técnicos, ir muito ali a fundo na teoria, que talvez não é isso que ele quer. E ele nem tem arcabouço para isso. Então, é da gente saber com quem que a gente está conversando, entender a língua desse outro. Que aí também já entra na segunda dica, que é a questão da assertividade, da gente ser assertivo, da gente entender o que a gente quer dessa conversa, o que a gente espera dessa conversa, e a partir disso a gente ser direcionado e ter uma conversa mais assertiva diante do que o outro também espera e diante do resultado que a gente busca dessa conversa. A terceira dica, empatia. Nesse estudo que eu estava lendo, mostrou que a gente perdeu um pouco essa questão da empatia, de olhar o outro enquanto o outro, de entender quem que é aquele outro que está na minha frente conversando. A gente se tornou muito mais voltado para a gente, até porque diante da pandemia a gente ficou muitos anos ali só no virtual praticamente. Então, essa coisa da empatia, do sentir o outro, do ter essa troca ali que só o presencial nos dá, ficou meio de lado. Então, é da gente também aprender a desenvolver essa questão da empatia. É o olhar o outro enquanto o outro. Não que eu tenha que aceitar, não que eu tenha que concordar, mas eu tenho que entender ele, entender o lado dele e a partir disso ter essa discussão para encontrar um meio termo diante de um impasse ou algo do tipo. Quarta dica, ouvir mais o outro. Tá, mas eu vou conversar. Por que isso vai tornar a minha conversa mais eficiente? Porque a conversa, ela não se faz de uma pessoa, ela se faz de duas ou mais.
E a gente ouvindo esse outro, fica muito mais fácil a gente entender quem ele é, entender com quem que a gente está lidando, da gente desenvolver essa questão da empatia, da gente entender o que que ele espera e até onde a gente pode entregar algo ou não, da gente conhecer esse outro. E a partir disso, também, querendo ou não, abre espaço para esse outro te ouvir. Então, a gente precisa aprender a ouvir. Isso é fundamental em qualquer conversa. Às vezes, a gente fica naquela ânsia de colocar para fora, de querer falar, de querer resolver, de querer expor o que a gente está sentindo, mas a gente deixa de ouvir esse outro. E às vezes, a gente ouvindo, vem uma resposta muito mais clara, muito mais fácil, muito mais tranquila diante do que esse outro vai trazer para a gente. 5. Usar as questões dos outros ao nosso favor. Não tô dizendo aqui para passar perna, para ser carrasco, não é nada disso. Mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos voltar ao gerente do banco. Você precisa de um empréstimo. Você sabe que provavelmente ele tem metas a serem cumpridas e que talvez vender um empréstimo para ele seja fundamental. Então, diante do que ele trouxer da proposta dele, talvez não seja das melhores, talvez a taxa de juros não seja legal, ou o valor que ele consegue disponibilizar não seja, algo ali não tá legal. Então, você vai negociar com ele. E aí, você pode usar isso a favor seu. Então, olha, eu sei que você tem meta para bater, eu sei que você precisa vender, vamos facilitar aqui e aqui. Onde a gente pode chegar nesse meio termo? Me ajuda, que eu te ajudo também. Você bate a sua meta e eu fico feliz com o meu empréstimo. Algo nesse sentido. Não que você tá agindo de má fé, não é isso. Tem que ser genuíno também, porque senão fica algo muito artificial e aí entra na questão da gente estar usando o outro. Mas eu acho que é entender a necessidade do outro, entender a sua necessidade e juntos vocês construírem um meio termo. Então, essa questão de trazer a seu favor algo do outro é nesse sentido. Antes da gente ir para as últimas dicas, eu já vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Deixa o seu joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Compartilha com os amigos para a gente criar uma comunidade cada vez maior e chegar a mais e mais pessoas. Eu já agradeço de coração. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês gostariam que eu trouxesse mais. Eu vou adorar ouvir e conversar com vocês. E me segue também lá nas outras redes. Eu vou deixar o arroba passando aqui do lado. Lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e vão ser muito bem recebidos lá também. Já agradeço de coração a ajuda. E bora para as últimas dicas. A sexta dica que eu quero trazer aqui é prestar atenção. Muitas vezes a gente está tão focado no que a gente precisa falar, como eu adiantei mais cedo, mas a gente não para ouvir esse outro, e que às vezes esse outro já veio com a resposta que a gente precisa. Ou além, a gente fica pensando na resposta, o outro tá ali falando e a gente já tá pensando no que a gente tem que responder, no que o outro espera que a gente responda, e aí a gente não presta atenção de fato. Isso também ficou muito prejudicado, da gente não conseguir prestar atenção e manter o foco na conversa. Então, preste sempre atenção. Pode ser que você não tenha a resposta na ponta da língua quando a pessoa terminar de falar algo, mas é de talvez você colocar, olha, peraí que eu preciso pensar sobre isso, eu preciso entender sobre isso, calma só um minutinho que eu já vou te responder. Mas a gente prestar atenção nesse outro, porque às vezes também a gente não presta atenção, a gente repete aquilo que o outro falou, a gente pergunta de novo aquilo que ele falou, e a conversa vai se transformando numa coisa bem pesada, bem difícil, bem chata. Então, sempre preste atenção. A gente não precisa ter a resposta de tudo o tempo todo. Sétima, naturalidade. Seja natural, seja você mesmo, seja quem quer que você quer ser, independente do lugar em que você esteja. Claro que dependendo dos lugares exigem papéis diferentes nossos. Inclusive numa entrevista de trabalho. Leve a entrevista de trabalho como uma conversa, por exemplo. Seja você, haja naturalmente, com respeito, com empatia. Não force um personagem, porque isso não se sustenta e isso demanda muito de você. Então seja algo natural, traga leveza, traga essa coisa sua, porque você é um ser único e isso vai acrescentar muito nas suas conversas. Oitavo, objetividade. Seja objetivo, assim como lá atrás eu coloquei a questão da assertividade, aqui a objetividade vai te ajudar nisso, de ser mais pontual, de ser mais certeiro, de ser mais claro, mais conciso no que você quer trazer. Isso vai contribuir muito para a conversa, porque você já vai estar ali, ó, é isso que eu preciso.
Claro, não estou dizendo para ser na grosseria, mas a gente ser um pouco prático, às vezes, nessa questão da objetividade. O que o outro de fato precisa saber? O que de fato interessa ao outro saber? São detalhes que talvez a gente não precisa trazer, não precisa contar, talvez não nesse momento, mas num próximo. Então, seja objetivo na conversa, porque assim você também vai conseguir o que você quer. Nona, tenha propriedade sobre aquilo que você está solicitando, sobre aquilo que você está pedindo, ou reivindicando, ou colocando, expondo. Porque quando a gente não tem propriedade sobre aquilo, o outro vai fazer o que ele quer. Principalmente se esse outro tem mais propriedade que a gente. Então, por exemplo, vou fazer um orçamento de uma marcenaria para minha casa. Claro, eu não preciso ser especialista em tudo e especialista na marcenaria, porque eu estou contratando uma empresa para isso. Mas eu preciso entender como que será que é feito esse cálculo, será que ele não está passando a perna em mim ou não, como que é essa questão de pagamento, como que os outros trabalham em relação a isso, como que é feita a medição, como que é feito o processo de montagem, porque a partir disso, caso algo saia do esperado, eu sei que não está certo e aí eu posso reivindicar os meus direitos, enfim. Então, tenha propriedade, a gente não precisa saber a fundo, mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu, por exemplo, vou trazer o exemplo da minha gravidez, que foi o que aconteceu, acho que mais recente e de maior grandiosidade nos últimos tempos na minha vida. Eu fui pesquisar tudo sobre o que era importante para mim em questão de amamentação, em questão de parto, em questão de prós e contras de uma via e de outra, o que era fundamental para mim ou não. Fui buscar profissionais que estivessem alinhados com o que eu penso. Eu sabia tudo? Não, não sabia tudo, porque eu não sou médica, mas eu tinha uma noção do que ia acontecer, de como que ia acontecer, de possíveis intercorrências, todas? Não, mas das principais, algo para eu me sentir segura naquele momento e que também eu estaria segura diante da minha médica, porque eu estudei, eu pesquisei e eu entendi que ela estava mais alinhada com os meus pensamentos e com as minhas vontades. E de que, se ela me trouxesse alguma questão, eu provavelmente teria uma noção do que estaria acontecendo. Então, se prepare para a conversa, se prepare para o momento e não esteja se sentindo talvez inferior ou com vergonha de questionar, de perguntar, porque é nisso que você vai se alinhar e conseguir o que você quer. E a 10ª e última dica que eu quero deixar aqui para vocês é aprenda a dizer não e dê limites. Eu não vou me alongar muito nesses dois, porque tem vídeo aqui no canal, mas a gente tem que aprender a falar não, porque para resumir bem essa questão do não, pensa sempre que quando a gente fala sim pro outro, provavelmente a gente esteja falando um grande não pra gente. E por que será que é tão mais fácil a gente falar um não pra gente mesmo do que pro outro? E aprenda a dar limites, para não se sentir invadido, para não se sentir diminuído, para não se sentir menos. Aprenda a dar limites. Como eu falei, tem vídeo no canal sobre esses dois, eu vou deixar o link aqui na descrição. Na hora que acabar aqui, você corre lá para ver. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que a partir disso vocês consigam ter boas conversas, consigam sair mais do virtual, ir mais para o presencial, porque isso só tem benefícios também. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, já ativa o sininho para não perder nada. Se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos para a gente ajudar mais e mais pessoas. E eu agradeço de coração a ajuda de vocês. Eu fico por aqui hoje. Um beijo e até a próxima! Ah, não sai daqui não. Assiste esses outros vídeos aqui que eu acho que você vai gostar também. Até mais!